Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Feliz 2024 a todos. Estamos de volta aí com o nosso canal, trazendo conteúdo. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de como interpretar um catálogo de máquinas injetoras. É claro que o poder de compra é muito importante e o máximo de recursos que você conseguir obter no ato da compra é muito importante. A gente vai passar um pouco dos requisitos técnicos de máquinas injetoras e fica aí até o final. E as dúvidas que vocês tiverem a respeito de interpretar um catálogo, de como comprar uma máquina injetora adequada ao seu processo, é o nosso objetivo de hoje, tá certo? Então vamos seguindo. Bom, um dos cuidados que a gente tem que tomar na compra do equipamento, logicamente, é com relação às suas dimensões. Todo catálogo ele mostra, de certa maneira, como esse equipamento ele vem, né? Em termos de dimensões, em termos de preparo de piso, da infraestrutura que é necessária para a instalação, né? Assim, se você não tiver com todos esses requisitos técnicos bem elaborados, dificilmente você vai conseguir ter instalação do técnico da sua máquina. E isso é importante até para a vida útil do equipamento. Se você não tiver a infraestrutura, o nivelamento correto, isso certamente vai impactar na vida útil do seu equipamento. E outra questão da infraestrutura é justamente a questão da água que você precisa ter para o equipamento, o ar que muitas vezes o próprio equipamento precisa para ter a proteção mecânica acionada, além da questão de moldes para a sua preparação, a quantidade energética que essa máquina precisa, ou seja, as chaves adequadas, a própria fiação adequada para isso, a altura de teto para você conseguir colocar molde e, enfim, tudo isso acaba sendo muito importante. Outro ponto interessante de comentar aqui é que essa máquina ela já vem preparada para a questão de segurança. Então não é recomendável que se tire nenhuma dessas proteções, tá? Com relação a fechamento, com relação a portas, com relação a proteções de avanço, de bico, ou seja, a carenagem do equipamento é muito importante para o seu uso e a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso, tá? Assim como a compra do equipamento ela está condicionada à questão de acessórios e nem sempre a gente está preparado para todos os itens que vão entrar no equipamento, né? Então não é, não é recomendável que você compre uma máquina standard. Muitas vezes é necessário você comprar a máquina com acionamento pneumático, com acionamento de marchos, com recursos que talvez naquele momento não seja importante, mas que no momento futuro seja importante. Além da questão de preparo para periféricos como robôs, como entradas de alimentadores, a própria internet 4.0, né? Pode estar sendo requisitado dentro da sua empresa, né? Claro que tudo isso depende muito do nível de empresa que estamos falando, mas é importante dizer que no ato da compra é legal a gente ter em mãos não só aquilo que a gente precisa agora, mas pensar também no futuro. Até porque o equipamento máquina injetora ela não foi feito apenas para um molde, e sim para uma escala de moldes dentro do seu dimensionamento. Tá? Então, queria deixar isso claro aí como um ponto de partida e vislumbrar também a tecnologia que você está adquirindo, se é uma máquina elétrica, se é uma máquina hidráulica, se é uma máquina hidráulica mecânica, entender também a questão do gasto energético que ela tem hoje e a longo prazo, né? Então também isso é um ponto bastante interessante. Então, lembrando, as dimensões do equipamento acaba sendo bastante interessante, a gente está de olho nisso e a infraestrutura necessária para um bom funcionamento do equipamento e para um bom andamento no futuro.
Bom, aqui nós temos basicamente a placa da máquina injetora. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente poder caminhar. Acabei pegando o marcador errado. Vou pegar o apontador laser aqui. Então nós temos aqui o que a gente chama basicamente de área útil, né? Essa área útil, ela corresponde aos dimensionamentos que nós temos entre as colunas, no caso dessa máquina que existe colunas. Então a gente tem uma área útil de placa, mas a gente usa basicamente, se o molde ele entrar nessa posição, ele vai usar essa área, né? Até próximo às colunas. Se ele entrar aqui por cima, ele vai ter como área útil as dimensões da placa e a distância entre colunas. Então, isso é um dado bastante importante e interessante. Outro ponto que a gente observa nessa máquina é que ela tem os rasgos de fixação T. Isso permite que você coloque o molde através de sapatas, né, que vão correr nesse rasgo T. Então, a dimensão da placa é um ponto importante, a área útil do molde é um ponto importante, o tipo de fixação do molde é importante, se ele é rosca, que é representado por esses furos roscados, ou se ela é rasgo T. O tamanho máximo e mínimo do molde e também a posição dos extratores. Então aqui a gente consegue observar que essa máquina possui vários pontos de extração, não só central, mas também lateral. Isso possibilita que o cara coloque o molde por cima ou pela lateral, né? Na verdade, o molde vai entrar por cima, vai fazer o tombamento e pode ficar alocado nas laterais. E os pontos de fixação, no caso aqui, através do rasgo T ou da rosca. O tamanho máximo e mínimo ele é feito através, em máquinas hidráulicas mecânicas, através da movimentação da placa base. Isso tem um máximo e um mínimo que a gente vai observar dentro do catálogo. Tá? É recomendável que se use rasgo T justamente porque ele oferece um risco menor, né? Porque muitas vezes em máquinas que têm somente roscas, o pessoal acaba muitas vezes danificando essas roscas e acaba sendo meio perigoso a colocação do molde e infelizmente pode acontecer até queda. Né? Claro que tem alguma coisa ligada à parametrização, né? Principalmente quando a gente fala em curso de extração mal regulado ou alguma falha de leitura de régua, isso pode impactar em quedas de molde, né? Mas a parte da colocação também é muito importante, porque muitas vezes o pessoal acaba não fixando os parafusos até o final da rosca da placa da máquina e apertando o parafuso demasiadamente. Isso faz com que a rosca tenha um sofrimento aqui e acaba espanando a rosca, como se diz a linguagem. Então, todo esse dimensionamento entre distâncias de furo de extração, entre a questão de fixação de molde, tamanho máximo e mínimo de molde, tem que ser observado para garantir o bom funcionamento da máquina injetora e também o bom funcionamento do molde. Avançando mais um pouquinho, aqui a gente consegue observar a abertura máxima que a máquina permite, a altura máxima e mínima do molde, o curso máximo de extração e o padrão de anel de centragem. Isso são dados importantes. Então, pessoal, acaba sendo muito importante essas observações, porque o molde ele tem que caber na placa, como visto anteriormente, ele tem que caber na questão de altura máxima e mínima. Lembrando que a altura máxima e mínima depende também do tipo de máquina que nós estamos falando. Por exemplo, uma máquina hidráulica mecânica, o curso de abertura vai ser basicamente o que a articulação consegue fazer. Já as máquinas hidráulicas, ela tem uma questão de limitação, porque quanto mais alto a gente coloca o molde, menos ele vai ganhar na abertura. Ou seja, o curso do cilindro hidráulico acaba sendo o mesmo, né? E isso vai ser alterado em função da altura máxima e mínima do molde. Se o molde tiver uma altura mínima, ele vai ter uma abertura maior. Se o molde tiver uma altura maior, claro que você vai perder
na questão da abertura da máquina. E já nas máquinas hidráulicas mecânicas, essa limitação se dá por conta da articulação. Lembrando que também o cuidado que a gente tem que ter com o sistema hidráulico, seja ele hidráulico mecânico, seja ele puramente hidráulico na questão de lubrificação de colunas, é claro que a máquina hidráulica mecânica requer um pouco mais de cuidado, porque se trata de articulações e essas articulações elas precisam estar bem lubrificadas para que a gente tenha uma vida útil bastante longa dentro do equipamento e também tomar o cuidado de manter o paralelismo dessa máquina injetora ao longo da vida útil, né? Então sempre fazer verificações para que não haja danificações no sistema de travamento do molde e consequentemente ter problemas aí de moldagem. O padrão de anel de centragem, normalmente a gente acaba padronizando os moldes que entram na máquina pelo anel de centragem menor e vai colocando sobre anel em máquinas que eventualmente têm uma abertura de anel de centragem maior. E o bico de injeção ele vai ter que ter o comprimento mínimo possível para poder alcançar a bucha do molde. Então são alguns cuidados que a gente tem que tomar e isso também se encontra no catálogo do equipamento. Avançando um pouco mais, a gente vai navegar aqui. Acabei voltando, né? Já falamos no início e não custa falar novamente a questão da tecnologia envolvida, os acessórios envolvidos no equipamento, os periféricos que são envolvidos, ou seja, tudo isso vai trazer alusão à questão de molde e máquina para ter um casamento perfeito. Na questão de tecnologia, repetibilidade, a questão de gasto energético, o quanto de consumo essa máquina vai ter, a questão de peças de reposição que eventualmente precisam para esse tipo de equipamento, também é um ponto que a gente tem que observar perante os fabricantes, né? A gente tem que ter uma assistência técnica também bem focada no equipamento, né? Que a gente está mostrando o catálogo de uma Home, que é uma máquina nacional, mas existem N outros fabricantes aí com tecnologias similares à da Home e assim por diante. Então, a tecnologia envolvida na questão do painel, isso também é importante, a interatividade que ele tem com o operador, os acessórios que podem estar incorporados a essa máquina com relação o casamento desses acessórios com a máquina, seja ele aquecedores de molde, controladores de câmara quente, a parte de sequenciamento de machos, a parte de abertura de bicos valvulados. Tudo isso tem que ser muito bem discutido na compra do equipamento para não ter surpresa durante o uso, tá certo? E a questão de periféricos também que vão conversar com esse equipamento, robôs, esteiras, desumidificadores, eventualmente aquecedores de molde, enfim, todo esse arcabouço aí de equipamentos que a gente tem que tomar bastante cuidado se não souber fazer uma compra adequada. Bom, já falamos bastante na questão do consumo de energia. É bastante importante que a gente entenda que as máquinas antigas elas consomem um nível energético muito maior do que as máquinas atuais.